Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Finalizando essas aulas online de hoje, desses tópicos sobre os pais da igreja, vou fazer aqui um pequeno resumo do que foi falado, do que foi abordado até aqui, e vocês podem acompanhar. Na página 8 foi falado sobre as perseguições. No início da igreja de Cristo Jesus nessa terra, os cristãos, os servos do Senhor, padeceram perseguições primeiramente pelos judeus, os fariseus, enfim, todo aquele povo que não cria em Jesus como o Messias, o Cristo, o Salvador. Depois, os cristãos, os servos de Deus, passaram a sofrer perseguições pelo povo romano, pelo Império Romano. Por quê? Porque os romanos eles eram pagãos, eles cultuavam, adoravam deuses, imagens de escultura, deuses feitos de barro, de gesso, de madeira, do que for, como a palavra fala que não deve ser feito. Salmos diz, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, som nenhum lhes sai da garganta. Sejam assim como estes, aqueles que o servem ou adoram. Então, os romanos eles adoravam falsos deuses, e principalmente o imperador, o César, que era tido por eles como se fosse um deus, né? Obviamente que os cristãos eles não iriam aceitar e não aceitaram essa situação, se recusaram e recusavam sempre a adorar a César, né? Assim como os outros deuses pagãos. Por isso eles sofreram e padeceram perseguições e até mortes. Muitos desses foram martirizados. Então, na página 8, sobre perseguições, tem isso que eu estou falando resumidamente. Temos os exemplos de Justino Mártir, que foi morto por causa disso, ele foi martirizado. Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João também, foi queimado na fogueira no ano 150. Inácio de Antioquia foi jogado às feras no Coliseu de Roma em 115. E também Simão de Jerusalém, né, discípulo, sucessor de Tiago, irmão, meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos esses, entre outros, foram martirizados, sofreram grandes perseguições pelo Império Romano. Lembrando que Nero, né, o imperador romano que governou de 54 a 58, ele incendiou toda Roma em sua loucura e acusou os cristãos de terem feito esse incêndio, de terem feito isso. Os cristãos eles padeciam também no Coliseu de Roma, né? Muitos devorados por leões, tigres, aquelas feras que eram soltas ali no Coliseu para divertimento do povo. Daí que vem a expressão cultura do pão e circo, né? Porque pão porque os empregados, funcionários do Império jogavam pão para as arquibancadas, né? Não vendia lanche, né? No caso, nas imediações daquele coliseu, daquele estádio, então jogavam pães. E o circo que tinha divertimento através de palhaços, bobos da corte, mas também sangue, né? E principalmente sangue derramado daqueles cristãos que eram mortos naquelas arenas, além das lutas dos gladiadores. Por isso que tem essa expressão que a gente fala hoje em dia, né? Cultura do pão e circo, cultura do pão e sangue, né? Como muitos falam. Beleza, pois bem. Virando a página 9, falamos sobre os antigos pais, né? Os pais da igreja, no caso especificamente a Igreja Católica Romana, né? Eram vários, alguns, né? Mas 5 foram mais famosos, mais conhecidos, os que tiveram maior relevância e proeminência. 5 teólogos, 5 doutores da igreja. E a gente falou sobre Irineu, Tertuliano, Cipriano, Clemente e Orígenes. Irineu, junto com seu discípulo Hipólito, né,
que se destacou como o mais antigo líder teológico da igreja, nasceu na região da Ásia Menor, o que hoje é aquela região da Turquia, por volta do ano 130. Ele foi um dos discípulos do apóstolo João, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escreveu vários livros, né, 5 grandes volumes combatendo as heresias que já estavam em voga naquela época. Também falamos sobre os dois teólogos latinos do Ocidente, Tertuliano de Cartago, que viveu de 155 a 255, depois de Cristo, obviamente, né? Foi chamado um dos pais da teologia latina, ele se converteu aos 30 anos de idade e ele era bem combativo, né? Como diz aqui, nesta época ele se tornou proeminente sobre toda a cristandade, já que ele rompeu com a Igreja Católica Romana, né? Pelos erros, desvios doutrinários, a moral que não era muito elevada, né? Então os pecados, enfim, ele era contra muita coisa que a Igreja Católica Romana propagava. Além deles, falamos sobre Cipriano, também de Cartago, que nasceu no ano 200 e foi martirizado no ano 258, né? Se converteu aos 46 anos de idade, portanto, só viveu convertido ao Senhor Jesus, nascido de novo, durante 12 anos, né? Ele obedeceu os escritos das escrituras, ele levou tão ao pé da letra que vendeu suas luxuosas propriedades e repartiu o dinheiro entre os pobres. Só que ele ensinou alguns preceitos, né? Como, por exemplo, que não há salvação fora da igreja. O que, claro, nós cristãos, os cristãos, eles congregam numa igreja, mas dizer que a igreja em si salva, isso é bem complicado, não é isso que a Bíblia ensina. A igreja é o corpo de Cristo, mas quem salva é Jesus, né? Só há um Deus e um Senhor, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, como diz a palavra. Tem outros dois teólogos, os teólogos gregos no Oriente. Clemente de Alexandria, Alexandria no Egito, né? Viveu de 150 a 220, junto com Orígenes, seu aluno, foram os principais líderes daquela escola, né? Ao contrário de Tertuliano, ele misturou os conceitos da palavra de Deus com a filosofia grega e daí criou algo que passou a ser chamado de gnosticismo cristão, né? Ou seja, essa centelha divina, entre aspas, esse algo divino dentro da pessoa só poderia ser emanado através da gnose, através do conhecimento. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, como diz na Bíblia, ele combateu a seita dos gnósticos. E também falamos sobre Orígenes, né? O discípulo, no caso de Clemente, que viveu de 185 a 254 depois de Cristo, né? Filho do mártir cristão Leônidas, o pai dele foi um mártir, né? E ele produziu muitos livros, ele inclusive traduziu o Antigo Testamento, foi um dos que traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, tá? E no início ele começou bem, a Bíblia fala em Provérbios que o importante é o fim das coisas mais do que o início. Ele até começou bem, mas com o passar dos anos ele também foi criando alguns estudos, né, preceitos muito errados, contrários à palavra de Deus, né? Tanto é que teve o primeiro concílio, que foi em 325 em Nicéia. No caso, no quinto concílio, que foi em 553, aquele concílio condenou o ensino de Orígenes, que é o chamado universalismo, ou seja, Deus é legalzinho, é bacaninha, no final das contas, todos serão salvos. Não importa se a pessoa crê em Jesus como único e suficiente Senhor de sua vida, ou se não crê, tanto faz. No final todos serão salvos, inclusive os anjos caídos. É mole? Foi rechaçada essa ideia, essa doutrina, foi condenada pelo quinto concílio da igreja da época. E finalizando, virando mais uma página, página 11, ok? Página 11, por causa do grande crescimento, da grande propagação
do gnosticismo, foi importante que fosse feito algumas teses, por assim dizer, né, chamados credos. Então toda pessoa que se chegava à igreja da época, se batizava, deveria confessar os credos. E foi chamado de credos apostólicos, ok? Todos esses, para não dizer 100%, são verdade, condizem com a palavra de Deus, exceto o credo que fala, né, que a pessoa deve crer na Santa Igreja Católica, né? Ou seja, a igreja que Jesus falou o corpo de Cristo, mas baseado naquele ensino de um dos pais da igreja que não existe salvação fora da igreja, é bem complicado isso. Pois bem, irmãos, no mais é isso. Então esse último vídeo dessa primeira parte, né, dessa primeira série, dessas aulas online, foi agora esse último foi um resumo de tudo que foi tratado e explanado até aqui, ok? Então que cada irmão, os irmãos possam estar lendo, relendo, estudando. Depois o bispo também, o bispo Carlos Augusto, nosso professor, vai estar também ministrando as aulas, em nome de Jesus, online. E em breve nós queremos que toda essa situação no país e no mundo vai ser resolvida, para que em muitíssimo breve possa ter as aulas presenciais, o que vai muito ajudar e contribuir. Então que Deus abençoe cada irmão. Vamos estar orando, né, a Deus em nome de Jesus para finalizar este momento. Pai, em nome de Jesus, que cada palavra dita, cada questão explanada dentro de todas essas aulas possa ir de encontro a cada coração, a cada vida, que possa haver o crescimento do conhecimento do Senhor na vida de cada irmão, de cada servo de Deus, de cada serva do Senhor, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, abençoando suas vidas e suas famílias, e que possa cada servo do Senhor, filho de Deus, filha do Senhor, aluno, seminarista, possa estar crescendo em graça, em conhecimento, como a tua palavra mesmo diz, que o Senhor possa estar renovando a tua palavra e a tua unção na vida de cada um, e estar abençoando nossas vidas, nossas famílias. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.